Hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre a língua Waikana, que é uma língua da família Tucano. Eu vou falar um pouquinho sobre como eu trabalho com essa língua e depois eu vou apresentar um pouco sobre alguns detalhes gramaticais da língua. E vocês fiquem à vontade para interagir. Eu vou fazer umas perguntas para vocês também. E qualquer dúvida pode me chamar. Primeiro, eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma ideia de quantas línguas são faladas no mundo. Alguém tem ideia? São em torno de 6.000 línguas, mais ou menos. Alguns especialistas falam que dessas 6.000 línguas faladas atualmente no mundo, metade pode não existir em algumas poucas gerações. Por não serem mais aprendidas pelas crianças nas suas comunidades falantes. Então, uma língua deixa de ser falada quando as crianças param de aprender. A gente sabe que a língua está no processo de morrer ou de desaparecimento quando as crianças param de falar. E no Brasil, nós temos aproximadamente 150 línguas indígenas, alguns dados vão falar 180, e a maioria está seriamente ameaçada de desaparecer em um curto prazo. Na verdade, esse número 6.000, alguns dados recentes falam que são 7.000, mas de qualquer forma é um número bem grande. Então, aqui, como eu falei, as 6.000 línguas faladas atualmente, a maioria, mais da metade está ameaçada. Línguas indígenas faladas no Brasil são aproximadamente 150, 180. E a maioria está ameaçada de desaparecer em curto prazo. O mapa que eu mostrei para vocês que eu estava falando e não tinha nada, era esse mapa da América Latina, das famílias linguísticas que eram faladas aqui, famílias e línguas, mas as cores estão marcando as diferentes famílias. E, como eu disse, no Brasil nós tínhamos cerca de 1.500 palavras, 1.500 línguas faladas no Brasil. E hoje em dia o cenário é esse, essa a diferença que eu queria mostrar, que nós temos um mapa em que todo o território brasileiro tinha línguas indígenas sendo faladas, e hoje em dia a gente tem esse cenário que, a diferença é drástica. Para um período de 500 anos, tantas línguas terem desaparecido é muito urgente, é muito desesperador, assim, se a gente for pensar num cenário linguístico e se a gente for pensar no contexto de colonização e como se deu, é mais fácil entender o porquê que isso aconteceu. Então, a família Tucano, pode ser dividida em dois grandes troncos. Então, você tem o que a gente chama de grande tronco proto-tucano, que é dividido nas línguas tucano ocidental e família tucano oriental. A língua waikana, que também é conhecida como piratapuio, ela faz parte desse subtronco tucano oriental. Ela é muito próxima dessa outra língua que também é chamada de wanano. E, enfim, só para vocês terem uma ideia de como que existem outras línguas dessa família. E as línguas da família tucano oriental, elas são bastante próximas entre si. Por exemplo, o piratapuio, que é o waikana, e o wanano, a diferença, a similaridade é parecida com o português e o espanhol, que, assim, até talvez mais próxima, porque é possível, eles conseguem se entender, apesar de haver, diferenças para provar que são duas línguas diferentes. Então, vou mostrar um pouquinho sobre o povo waikana. Essa é a região em que a língua waikana e outras línguas da família tucano são faladas. A gente chama de região da cabeça do cachorro por causa do formato do mapa da região. Ela fica, se você ver no mapinha pequeno aqui, bem na fronteira com a Colômbia. Então, o povo waikana, ele é originário das margens do rio Papuri, que é o rio que divide Brasil e Colômbia. Mas, ultimamente, assim, nos últimos 30 anos, há grandes levas de migração para a cidade do Yaoretê, que é uma comunidade um pouco maior indígena, que fica aqui.
para algumas comunidades ao longo do rio Valpés, vocês podem ver aqui, e para a cidade de São Gabriel da Cachoeira, que é uma cidade um pouco maior, que já é fora da terra indígena, mas que por mais que ela seja fora da terra indígena, ela é uma cidade que praticamente 80% da população é indígena. A população estimada do povo Waikana é de 1.725 pessoas, mas não necessariamente esse é o número de falantes, porque muitas vezes as pessoas se identificam como da etnia Waikana, mas elas não falam a língua. E 75% desse povo vive no Brasil e 25% na Colômbia. Aqui a gente pode ver outras famílias também, né, linguísticas que são faladas aqui, pelas as cores dividem as famílias, e várias outras línguas, várias línguas tucano, inclusive o tucano, que é uma língua de dentro da família tucano. Então, a língua waikana, como eu falei, está em grande risco de desaparecimento. O número exato de falantes de waikana é desconhecido. Entretanto, se consideram que a língua está ameaçada devido a mudanças sociohistóricas na região. Alguns dos principais fatores que desfavorecem o uso da língua waikana nas últimas 3 décadas são: primeiro, como eu falei, a intensa migração de famílias waikanas de suas aldeias originárias para lugares como a comunidade indígena de Aureté, outras comunidades ao longo do rio Valpés e também para cidades como São Gabriel da Cachoeira, como eu mostrei no mapa, e a cidade de Santa Isabel também. Então, essas migrações, elas desfavorecem o uso da língua, porque fora da comunidade indígena, acaba que eles vão falar ou português ou outras línguas, como é o caso do tucano, que é uma língua franca na região, ou seja, é uma língua que né, meio que conhecida por todos falam, só que o que acontece é que as crianças waikana que nascem fora da comunidade acabam adquirindo o tucano ou o próprio português, ao invés da língua dos pais. Então, isso desfavorece o uso e logo ameaça a existência da língua. Então, eu vou falar um pouquinho, antes de falar da língua em si, vou falar um pouquinho da pesquisa de campo, porque é muito importante a gente saber como que os pesquisadores trabalham com línguas indígenas. Né? Em geral, quando a gente trabalha com português, com inglês, com línguas assim, a gente tem muito acesso a dados nessa língua. Então, se eu quero estudar alguma coisa sobre o inglês, eu tenho diversos livros, eu tenho filmes, vídeos, eu posso gravar pessoas. Né? É fácil ter acesso a pessoas que falam essa língua. É a mesma coisa com português. Agora, quando você trabalha com línguas que são faladas por uma população menor e que geograficamente estão em difícil acesso, a gente normalmente tem que se deslocar para lá e até essas pessoas e conseguir gravar, e praticamente não tem nenhum tipo de... não tem textos, livros ou então gravações, tudo isso parte do pesquisador, não é algo que tem tanto acesso assim. E para fazer pesquisa de campo, um dos maiores desafios é agentes financiadores. É importante falar disso porque para qualquer pessoa que deseja trabalhar com não só línguas indígenas, mas uma pesquisa que requer viagens, é um trabalho muito caro, porque se deslocar até, por exemplo, onde, né, o noroeste amazônico, não só passagens de aviões, mas gasolina para os barcos, até chegar... Quem trabalha mesmo nas comunidades, então, às vezes leva 5 dias para chegar, 3 dias para chegar. Então, além do trabalho em si, né, do deslocamento, é muito gasto para chegar lá. Então, a gente fica atrás dos órgãos financiadores para, né, pagar a nossa pesquisa. Esses daqui são alguns dos financiadores da minha pesquisa. Na verdade, quem organiza, quem comanda é a minha orientadora, ela que na verdade, a coordenadora do projeto, mas eu estou ligada a esse projeto também. Então, um dos nossos objetivos nesse trabalho com a língua waikana e com uma outra língua da família que se chama Cótera, não só a parte linguística, ou seja, a parte, quer dizer, é linguística, mas não só a parte linguística acadêmica, que a gente, né, estuda e o que vai ser estudado pelo cientista na academia,
mas também uma troca, algo que também vai favorecer a comunidade. Então, uma parte desse trabalho é criar gramáticas pedagógicas na língua. Então, é algo como o que a gente tem nas escolas aqui, por exemplo, no livro de português, no livro de inglês para ser ensinado. A gente está trabalhando com professores e alguns outros falantes das línguas Waikana e Kotara para a criação dessas gramáticas. Então, assim, esse trabalho já está bem adiantado, as gramáticas já estão, principalmente a de Kotara, está praticamente pronta, a de Waikana está no meio do caminho. Então, a ideia é criar um material que eles possam trabalhar nas escolas, os próprios professores indígenas trabalharem e ensinarem nas escolas a língua. E com esse incentivo de uso da língua na escola, a ideia é que haja uma revitalização, que as crianças voltem a falar e aprender essa língua, e que a língua saia desse risco de desaparecimento. Desculpa. Enfim, agora a parte, né, mais voltada para a academia, para a pesquisa mais científica, vamos dizer assim. Como que a gente faz esse trabalho? Como eu disse, né, a gente precisa coletar os dados, ou seja, fazer um registro mesmo da língua, então gravar pessoas falando. Normalmente a gente filma também, a gente grava no gravador e na filmagem, então a gente pede para essas pessoas, às vezes, contarem histórias, às vezes a gente grava conversas, às vezes a gente pede para elas contarem histórias tradicionais desse povo. Diversas coisas. E depois desse processo de gravação, vem uma das partes mais complicadas, que é o processo de transcrição. Eu não sei se vocês já tentaram transcrever um texto, uma gravação, em português mesmo, ou em outra língua que vocês falem. É muito difícil, porque são muitos detalhes, a gente precisa ficar voltando várias vezes. Você transcrever uma língua que você não fala, porque nós, linguistas, a gente aprende a estudar sobre a língua, mas dificilmente a gente aprende a falar. Eu, por exemplo, estou há 4 anos trabalhando com Waikana. Eu falo algumas frases, algumas palavras, mas é muito difícil, porque a gente não tem um contato, né, tão grande para aprender a falar mesmo. Então, o processo de transcrição ele é bem demorado. Normalmente, a gente pede para um dos falantes sentar com a gente, ouvir e ir repetindo o que está sendo falado no vídeo ou na gravação. Agora, mais recentemente, o projeto da minha orientadora conta com alguns colaboradores, esse rapaz inclusive, que eles já sabem transcrever. Então, a gente dá o computador para eles, né, com programas, e eles mesmos fazem a transcrição e a tradução. Então, facilita o nosso trabalho à beça, mas isso não é comum. É muito comum que o linguista fique ali com o falante perguntando o que está sendo falado e a tradução. E aí a gente começa a tentar investigar o que está acontecendo nas palavras junto com os falantes, porque, né, fazendo perguntas, o que significa isso, o que significa aquilo, fazendo o que a gente chama de elicitações, então perguntando como se fala isso, você dá uma frase para eles e pede para eles traduzirem para a língua, para a gente testar o que é o que na língua. Aqui é só mostrar para vocês alguns dos programas que a gente usa, por exemplo, para transcrição, a gente usa esse programa chamado Elan, que a gente coloca o vídeo, o áudio, e aí aqui vai ser transcrito o que o falante vai dizer na própria língua e numa das camadas embaixo a tradução. E esse é um dos programas que a gente usa, existem outros, mas esse é o que eu uso para analisar os morfemas, né, as palavras, o que está acontecendo em cada parte da palavra. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos, alguns aspectos gramaticais dessa língua. Primeiro eu vou falar de aspectos fonológicos, depois de aspectos morfossintáticos nominais, aspectos morfossintáticos verbais e alguns aspectos apenas sintáticos. Então, primeiro, o sistema de vogais em Waikana tem 6 segmentos vocálicos. Então, a gente tem o som A, E, esse som que é parecido com I, que é U, é um I, mas a língua fica no meio do céu da boca. É o I, O e U. É bem mais
simples, não, um pouco mais simples do que o sistema vocálico do português, por exemplo, em que a gente tem 7 segmentos vocálicos. Então, como que a gente sabe que são 6 segmentos vocálicos, né? Como que o linguista descobre isso? Através da busca de pares mínimos. Então, o que é um par mínimo? Você tem duas palavras que são praticamente idênticas, com exceção de um segmento. Então, por exemplo, aqui eu tenho a palavra di, que significa sangue, e eu tenho a palavra die, que significa ovo. Então, esse som, o som de e e de i, eles fazem contraste. Então, a gente tem um fonema. Aqui também você tem a palavra bató e a palavra betó. As duas palavras são idênticas, com exceção de a e e. Então, dá para ver que a e e fazem contraste, logo são fonemas. São, né, sons vocálicos na língua. E esse trabalho de busca de pares mínimos é feito não só com as vogais, mas com as consoantes. Outro aspecto muito interessante fonológico da língua waicana é a nasalidade suprassegmental. Em português, nós temos sons, né, fonemas como b e man. E como que a gente sabe que são fonemas esses dois sons? Porque a gente tem pares mínimos. Então, a gente tem a palavra bola e a palavra mola. Então, as palavras são idênticas, com exceção de um som. Então, a gente pode dizer que esses sons são fonemas. Na língua waicana, assim como em outras línguas da família tucano, isso não acontece. O que a gente tem são radicais inteiros ou morfemas sufixais inteiros que são ou orais ou nasais. Então, por exemplo, eu tenho uma palavra que é barçá, que significa dançar. Nessa palavra, todos os fonemas são orais. Você tem b, oral, a, né, a aspiração, o s e o a, que também oral. Nada é nasal. Nesse radical aqui, você tem as palavras são idênticas, com exceção de que aqui tudo é nasal. Então, você tem maçã. Então, o man é nasal, o an é nasal, e aqui nasal. Então, tudo é nasal na palavra. E o mesmo pode acontecer, no radical, desculpa. O mesmo pode acontecer com sufixos. Então, aqui você tem o sufixo g, que significa primeira pessoa do singular masculino. E aqui você tem o sufixo nhan, que é algo que a gente chama de switch reference, que aponta na frase quando o sujeito troca. Quando você troca de sujeito, eles utilizam normalmente esse sufixo no verbo. O som é o mesmo, tirando que aqui tudo é nasal. Não só o né, o que fica mas o som de g, o som de g, ele vira n. O som, né, que a gente escreve com a letra G, que é g, ele vira n. Então, tudo é nasal. E aqui tudo é oral. Você nunca vai ter um radical, por exemplo, como mola, que um pedaço é nasal, um segmento é nasal e o outro é oral. Então, a gente fala que a nasalidade é suprassegmental porque é como se a nasalidade viesse por cima da palavra. Você tem a palavra oral e aí, quando tem nasalidade, ela vem por cima. Ela é suprassegmental por isso. Agora, alguns aspectos morfossintáticos nominais. Então, a característica mais marcante da morfossintaxe nominal waicana é o uso de classificadores. Os classificadores se dividem em dois grandes grupos: os usados com nomes animados, humanos e animais, e os usados com os nomes inanimados, plantas e objetos. Há diferentes morfemas para marcar o singular e o plural para substantivos animados e inanimados. E, normalmente, usa-se especificação de formato introduzida por marcadores da classe inanimada no singular. Então, vamos ver alguns exemplos. Nessa frase,
Dora diedo. Diedo significa cachorro. Você tem o radical die e o singular, dó. E de cachorro é uma palavra animada. Aqui você tem uma palavra derivada. Então você tem o verbo barçar, que é dançar, que se transforma num nome, seria algo como dança, com esse nominalizador di, recebe um marcador de masculino e um marcador de singular, e logo vira dançarino. Então a gente pode ver que eles recebem o mesmo tipo de morfema de singular aqui. Agora vamos ver uma palavra inanimada. A gente tem a palavra carne, que recebe um classificador de formato. Então, um morfema que vai definir o formato do objeto. E ele recebe o classificador de lâmina. E essa construção deriva para uma palavra que significa faca. E é interessante ver que aqui você tem um possessivo, que seria algo como dele, do meu pai, e esse possessivo também recebe o classificador de lâmina, é como se estivesse concordando. A gente não concorda palavras com número, gênero, aqui você precisa concordar com o classificador também. E aqui eu tenho o mesmo radical, né, barçar, que é dança, mas aqui ele recebe também o nominalizador, ou seja, se torna um nome, um substantivo, e depois recebe um classificador de casa, de edifício. E logo você tem a palavra casa de dança, casa de festa. Então a gente vê que substantivos animados e inanimados recebem tipos de morfemas diferentes. Aspectos morfossintáticos verbais. Então, o verbo na língua waicana, ele obrigatoriamente vai ter raiz verbal, obviamente, e o que a gente chama de morfema de modalidade da cláusula. Eu vou explicar o que é. Além disso, ele pode receber um morfema de negação, um morfema de aspecto ou modo e um morfema de pessoa ou gênero, dependendo do que vai ser falado. Agora, o morfema de modalidade da cláusula, ele é obrigatório nas frases. E o que é esse morfema? É o que a gente chama, seria algo como tipo de frase. Então, eles têm um conjunto de morfemas para mostrar que a frase é uma declarativa, uma interrogação, uma ordem. Eles vão ter diferentes conjuntos de morfemas. Hoje eu vou mostrar para vocês apenas o que acontece nas sentenças declarativas. Minha gata está participando também. Nas sentenças declarativas, a gente tem um tipo de morfema que é muito interessante, que são os evidenciais. Evidenciais são elementos que indicam essa categoria gramatical de fonte de informação. Então, toda vez que você vai falar uma declaração, você precisa marcar com um morfema como você adquiriu aquela informação. Então, se você viu aquilo acontecendo, por exemplo, se eu falo o homem roubou o banco, eu preciso indicar se eu vi isso acontecendo diretamente, se alguém me contou, se eu inferi de alguma forma, eu vou ter um marcador morfológico nessa língua, assim como em português a gente tem um marcador de tempo no verbo, de modo no verbo, eu vou ter um marcador dessa fonte de informação. Em waicana, a gente tem 4 grandes categorias de evidenciais. O visual, que é quando você vê o que aconteceu ou o que está acontecendo. O inferencial, que é uma categoria um pouco diferente, que eu vou mostrar para vocês, que é quando você vê o resultado de uma ação ou de um evento e você faz a inferência de que isso aconteceu. O presumido, que normalmente é quando você tem um conhecimento prévio, faz você concluir aquilo.
E o reportado, que é quando alguém te conta alguma coisa. Então, aqui é a tabelinha dos morfemas, né? A gente tem diferentes morfemas. O visual é o único que marca primeira e segunda pessoa e aspecto. Vamos ver os exemplos. Então, aqui, esses são da categoria visual. Então, eu tenho um verbo aqui, que é abawa, que significa apodrecer. E eu tenho esse marcador de visual. Então, a tradução é apodreceu. Caranã é um tipo de planta que eles usam para fazer o teto das casas. Apodreceu o caranã da minha casa. Ele está falando isso porque ele viu isso acontecendo diretamente. Então, tem um marcador visual. Aqui, você tem um verbo complexo que diz que as pessoas estão vendo, escutando, dizendo juntos, como se fosse conversando, uma confraternização. E você tem um marcador de visual também, nesse caso, com um aspecto imperfectivo. Hoje a gente não vai ver muito essa diferença, não, mas de qualquer forma é um evidencial visual, então mostra que ele está ali, ele está vendo, ele está experienciando aquilo. O inferencial, que eu falei que é um pouquinho diferente, ele é o único que não é um morfema. Então, ele não é só, né, um morfemazinho como o visual que se acopla ao verbo ou às raízes verbais. Ele é toda uma construção sintática. Então, você tem aqui, por exemplo, ela lavou roupa ontem. Você tem o verbo lavar. Esse verbo vai receber um nominalizador, então ele vai virar como se fosse um nome, algo como se fosse um particípio, então como se fosse lavado, algo assim. E ele vai ser acompanhado de um verbo de ligação, uma cópula, e um outro evidencial. Então, tudo isso daqui marca que é um inferencial. Então, a ideia é de que a pessoa não viu diretamente a mulher lavando a roupa, ela viu o resultado, ela viu, por exemplo, as roupas do varal ou algo do tipo que fez ela concluir que a mulher lavou a roupa. Outro evidencial que a gente tem é o que a gente chama de presumido suposto. Esse evidencial é algo quase como desconfio, eu acho que, algo assim. Então, você normalmente não tem nenhuma evidência, não tem ali nada que a pessoa viu, como no caso da mulher que lavou a roupa. Você é meio que assim, a conclusão lógica que o falante chega a partir das evidências que ele possa ter. Então, essa frase, algo aconteceu com ele, vem de uma narrativa em que tem um senhor que desapareceu. Ele está há dias sem voltar para casa. E aí o filho fala essa frase que significa algo aconteceu com ele. E no verbo é ir, mas ir pode significar aconteceu. Tem esse marcador de suposto, de aiá. E a ideia é que ele desconfia. Então, não tem nada que de fato prove, não tem nenhum resultado, ele só sabe que o pai não chegou, tem algo estranho, então ele utiliza esse marcador de suposição, vamos dizer assim. E essa frase aqui foi dita quando Edgar é um rapaz que trabalha com a gente, é um rapaz waicana, e ele não tinha ido trabalhar nesse dia. E na época estava tendo surto de malária lá. E aí o rapaz, o senhor que estava comigo, falou essa frase: Edgar está doente. E aí você tem esse marcador de presumido suposto também. Porque não tinha nada ali provando. É algo que ele supôs. Ele não estava ali, está tendo surto de malária, logo ele possivelmente está doente. O outro presumido é o presumido internalizado. Então, a gente utiliza esse morfema, eles utilizam esse morfema, normalmente quando
eles têm um conhecimento prévio, por exemplo, quando é algo que é dividido pela comunidade, um conhecimento tradicional, ou algo que você já conhece sobre aquela pessoa, sobre aquele fato, ou então quando é alguma coisa que você está sentindo. Então, vamos ver o primeiro exemplo. Esse exemplo veio de uma narrativa em que o narrador, né, a pessoa estava contando uma história da vida dele, e ele fala que ele vai na casa do cunhado. E aí ele fala, não tem bebida lá. E no verbo não ter, não existir, tá ruim aqui, mas é a partir daqui. Não existir, tem esse marcador de presumido. Então, a ideia é que, como ele sabe disso? Como ele sabe que não tem bebida lá? Provavelmente, ele está acostumado com a casa do cunhado, que normalmente não tem bebida. Então, é um conhecimento prévio que faz ele concluir isso. Esse daqui, o narrador estava falando diretamente com a plateia, porque eles estavam gravando alguém contando uma história e tinha uma plateia assistindo. Então, ele para a história, ele fala com as pessoas ali, ele está falando de um igarapé, que é um riozinho, ele vira e fala, vocês conhecem esse igarapé? E aí no verbo saber, que é conhecer, ele coloca esse marcador, porque é um conhecimento compartilhado, é um conhecimento comum daquela comunidade. E o outro caso que eu falei para vocês, quando é algo que tem a ver com o que a pessoa sente. Então, sinto frio, no verbo sentir, você tem esse mesmo marcador. Então, esse marcador, o H, ele tem diferentes funções, mas elas estão todas meio que interligadas com essa ideia de algo internalizado. O outro evidencial que a gente tem é o reportado, que eu chamo de próximo. Depois eu vou explicar por que a gente chama de próximo. Esse marcador é usado quando alguém te diz a informação. Então, ele falou, a mulher dele está doente, né, no verbo aqui, né, estar doente, você tem o marcador de reportado próximo. Então, como ele sabe disso, ele não viu a mulher doente, ele não inferiu, alguém disse, provavelmente o marido disse para ele que a mulher estava doente. Aqui também, ele apanhou. Aí tem essa ideia de disseram. Essa ideia vem desse morfema, nhoti, né? Porque alguém contou para ele que essa pessoa apanhou. Esse outro tipo de reportado, que é o que eu chamo de distante, ele vai ser principalmente utilizado quando você tem uma história tradicional, aquelas histórias que são recontadas várias e várias vezes. Então, praticamente em todos os verbos de uma narrativa tradicional, você vai ter esse marcador, que é para dizer que essa história ela é recontada várias vezes, ela foi contada por alguém. A gente chama de distante porque, nesse primeiro caso, quem falou, quem contou essa informação é alguém próximo. Aqui foi o marido, aqui foi, não sei, alguém, mas é uma informação que veio daquela comunidade ali diretamente, então ela é mais próxima. Seria o contador, ele está um pouco mais próximo do que nesse caso, que é uma pessoa que quem criou essas histórias tradicionais? A gente não sabe, porque é algo que está mais distante do falante. Por isso que tem essa classificação. Mas o importante é essa diferença de significado. Um outro aspecto morfossintático super interessante que tem nessa língua são o que a gente chama de verbos descritivos. Isso é bastante comum em outras línguas dessa família também. Então, ao invés de nós termos adjetivos, como em português, por exemplo, ele é bonito, ou ela é feia, né? Uma categoria de palavras que vai descrever propriedades, nessa língua o que faz isso são os próprios verbos. Então, a gente tem o verbo, por exemplo, keno, que significa ser bom, ser bonito, purru, que significa ser grande no plural, parri, que significa ser grande no singular, e yoa, que significa ser comprido. Tem
diversos verbos, que significa ser alguma coisa. E as propriedades, né, a qualidade de um substantivo vai ser descrita através desses verbos. O que é interessante é que eles podem utilizar esses verbos como verbos normais. Então, aqui você vê que ele recebe um evidencial, que, como a gente viu antes, é um marcador, né, que ocorre em declarativas. Então, você é bom, você é boa, tem um marcador de visual aqui. Mas essa não é a única forma de se usar esses verbos descritivos. Eles também, e é bem comum que eles sejam utilizados com nominalizadores. Então, você tem o verbo ser bonito, ele recebe um morfema que vai transformar ele num nome, então é algo como o bonito. E aí ele recebe um verbo de ligação, que é essa cópula e ri. E aí você é bonita, no caso é bonita, né? Porque é feminino. Você é bonita. Então, é meio que um processo ao contrário. Você já tem um verbo, você transforma o verbo no nome, você coloca outro verbo para ter a informação de adjetivo, vamos dizer assim. E aqui são outros casos que são muito comuns. Então, ser grande está nominalizado. Então, você tem o matapi grande. Matapi é uma armadilha que eles usam. Aqui também você tem prato pequeno. Né? Então, o verbo ser pequeno, que é nominalizado. E é interessante ver que os classificadores que a gente viu antes também entram quando o verbo é nominalizado, porque o verbo vira um nome, vira uma palavra, como se fosse um substantivo, né? O grande. Então, ele tem que receber o classificador da palavra com quem ele está concordando. Matapi, no caso, provavelmente é redondo, então ele recebe um classificador esférico. Nesse caso aqui tem a palavra prato, né? Que tem esse classificador de côncavo. E aí o adjetivo recebe um classificador de plano, provavelmente porque o prato é plano. Outro aspecto morfossintático interessante dessa língua é o que a gente chama de verbos serializados. Eu não sei se vocês já perceberam em alguns exemplos que em alguns casos você não tem só um verbo, só uma raiz verbal. Você tem várias raízes verbais, umas seguidas da outra. E isso é muito comum. Então, o que é isso? Na verdade, a gente chama de verbo serializado quando você tem várias raízes verbais, vários verbos que funcionam como um só. Então, é como se ele virasse uma palavra composta, né? Algumas pessoas chamam de verbos compostos. Então, por exemplo, aqui você tem o verbo cunhar, que significa estar no chão, seguido de outro verbo que significa ficar em pé, que é durku. Essa combinação dá a ideia de ele estava no chão por um tempo. Esse segundo verbo, que tem a ideia de ficar em pé, ele perde o significado. Essa ideia de ficar em pé, ela se torna algo como estar ali por muito tempo, uma ideia de progressivo. E esse conjunto, a ideia, o sujeito é a canoinha, né? A canoinha estava na boca daquele igarapé, então estava ali por um tempo. E essa ideia de estava vem dessa combinação. Outra combinação que temos aqui, outro verbo serial, é o caso de tuó, que significa escutar. Esse verbo que significa entrar no mato, suar. E essa combinação, tuó, suar, dá a ideia de você entrar no mato seguindo um som. Então, na narrativa, o rapaz estava caçando, então ele segue um som no mato. Então, essa combinação que traz essa ideia. Outro aspecto, que é, na verdade, sintático apenas, é o de ordem de palavra. Eu não sei se vocês sabem qual é a ordem de palavra mais comum nas línguas do mundo, se é a SVO, como em português, sujeito, verbo, objeto, ou
SOV, que é sujeito, objeto, verbo. Né, a gente tende a achar que é SVO, porque português, inglês, várias línguas que vieram do indo-europeu, vieram da Europa, tem essa ordem, mas, na verdade, a ordem SOV é a mais comum. Assim, quase iguais, mas a SOV ainda é um pouco mais comum. Então, você tem sujeito, objeto, verbo. Lá tinha tendência a ser assim, e várias outras línguas também. Agora, o que acontece com o Aicana dessa ordem? Como será que funciona? Vamos ver uns exemplos. A gente tem essa frase que significa pacu, que é um peixe, quando os gafanhotos caem na superfície, os come. Então, você tem a frase principal, que é pacu, os come. Então, você tem o sujeito, o objeto, gafanhoto, e o verbo comer. Então, S-O-V. Aqui você tem eu vou precisar de você. Você tem eu, você, que é te, mulher, o objeto, e o verbo precisar, S-O-V. Então, a gente olha assim e a gente conclui que a ordem provavelmente seria S-O-V. No entanto, a gente também encontra casos assim. O objeto, aqui a frase significa a velha esposa tinha um aturazinho. O aturar é uma cesta que eles utilizam normalmente na cabeça para carregar coisas. Então você tem o objeto, aturar, o verbo ter, coa, e o sujeito, tíquido, que é ela velha, né? O sujeito. E aí a ordem está OVS, completamente diferente. O sujeito, ao invés de estar aqui, ele está no final. E por que isso acontece? Quando você está contando uma história e esse sujeito é repetido, é um sujeito que já foi falado algumas vezes na história, o sujeito ou ele fica oculto ou ele vem para o final. Então, o que a gente acaba concluindo é que a ordem básica é OV, já que o sujeito ele é maleável, ele pode estar na frente ou no final. Agora eu trouxe para vocês alguns exercícios muito básicos, mas como a gente viu, a questão do par mínimo, né? Como que a gente chega a alguma conclusão? Olhando palavras que são bem parecidas e procurando o que tem de diferente ali. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Você tem o aku, que significa homem, o aikana, o waikó, que significa mulher, o aikana, maku, que significa filho, makó, que significa filha, ba'u, que significa irmão mais novo, ba'ó, irmã mais nova. Então, o que vocês acham que significa que ou só u? E o que significa có ou só ó? Aí, com vocês, quero saber o que vocês acham que isso significa. Os marcadores de gênero masculino e feminino? Exatamente. Que marca o masculino e có o feminino. Muito bem. Agora, aqui. Qual morfema os verbos estão marcados em negrito? Qual morfema vocês acham que indica negativa? Porque todas as frases são negativas. Então, olhem os verbos, olhem o que eles têm em comum e me digam qual é o morfema. É um sufixo que vocês acham que é o marcador de negativa. Então, você tem aqui Marcier, Daga, Boué, Dali, Perré, Dale, Dué, Daha, Buécó, Edale, Puerré, Dale.
O dá faz parte do morfema, sim. Mas olha bem, é só o dá que está em comum, tem outra coisa, tem mais um pedacinho. Tem em todas. Marcie daga. O e dali. O morfema de negativa é edal, ele é marcado no verbo. Você tem a raiz, e aí você recebe o morfema de negação, que é edar, e aí o evidencial, que a gente viu. E é isso, gente. Vocês estão de parabéns, são ótimos linguistas.